Mas eu queria abrir rapidinho aqui, só fazendo um breve histórico aqui, só para relembrar, assim, que muitos talvez não conheçam a CDL, né, a fundo, né? Muitos nem sabem que, por exemplo, a CDL está fazendo agora, em novembro, dia 24 de novembro, 34 anos. Essa é a semana de aniversário, né? Exatamente. Essa semana. Até a gente tem aí uma, uma confraternização essa semana aí em relação a isso também, ao final do ano também, em comemoração a esses 34 anos da CDL. A CDL foi fundada em 24 de novembro de 87. Então, são 34 anos de atividade. Dessas, eu posso dizer com orgulho que eu participei 32 anos e meio. Porque quando eu cheguei Quase aqui, já nasceu estava junto assim. com a É, foi uma época muito difícil naquela época. Eu gosto de falar isso só para relembrar e aos novos também que não conhecem essa história. É interessante isso, porque quando a gente começou lá em 87, embora eu não estivesse aqui, mas eu cheguei logo depois, as dificuldades eram muitas, né? Então, abrir a gente era como se diz, um posto avançado de Florianópolis, da capital. Tinha aqui um guichezinho, tal, uma coisinha, né? E a gente peitou isso para poder abrir uma nova entidade. Só para contextualizar aqui, assim, a dificuldade na época era muito grande, não somente para abrir uma entidade, mas porque as coisas a acessibilidade das coisas era muito difícil. Por exemplo, a gente para abrir a entidade não tinha dinheiro, não dava onde buscar dinheiro. Então dependíamos de pessoas, né, voluntárias, como até hoje é assim, né, o presidente vai até os vogais, como se diz, era por doação. Então, na época, para abrir a entidade, eu lembro muito bem que o seu Garcia, aqui na esquina, cedeu uma salinha para nós botar ali uma mesinha, uma mesinha no telefone. Essa mesinha foi doada por um comerciante. O telefone, na época, era uma fortuna. Não sei se vocês lembram disso, em 87, 88, 89, até meados da década de 90, que até a nossa Telesc, que era que mandava no estado em termos de telefonia, para conseguir um telefone era um absurdo o preço de um telefone, era quase o preço de um carro. E tu tinha que ficar na fila de espera porque não tinha. Né? Então, a dificuldade, até nesse sentido, uma coisa que hoje é ridículo de falar, né? Mas até isso. Então, com a doação de um telefone, de uma escrivaninha, de uma sala comercial, que a gente não pagava aluguel, só depois, mais tarde, começou, né, a termos receitas daí que a gente mudou. Então, tudo era muito dificultoso nessa época para conseguir as coisas. E assim nós começamos, lá em 87, né? E chegamos hoje com uma sede própria, né, com 1.400 metros quadrados. Inclusive, depois eu gostaria de saber, né, como é que foi essa história da construção, né? Eu acho que tem aí uma história... É bem interessante. Uma história de coragem pessoas aí também. Sim, né? pessoas que não sabem, de empreender, né, de apostar, entendeu? De arriscar. Porque pode não dar certo as coisas, né? E, enfim, quem é que vai assumir Isso é o tudo espírito né? do lojista, né? Aquela coisa do empreender. empreendedorismo também se reflete na CDL, né? Exatamente. Então as coisas foram assim, a gente foi mudando depois para outra sala, melhor, e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Sempre com o voluntariado do lojista, né?